Para obter outras informações a respeito dessa infecção que está em circulação aqui no nosso estado do Ceará, nós vamos conversar a partir de agora com a doutora Lisandra Damasceno, que é infectologista do Hospital São José, e está aqui conosco no Verdinha Notícias. Doutora Lisandra, boa noite. Eu já começo perguntando para a senhora por que esse nome de doença do jardineiro? E mesmo com essa quantidade de 39 casos, já há motivo para se preocupar? Seja bem-vinda. Boa noite, Alane. Obrigada pelo convite. Então, muito antigamente, essa doença já é conhecida há muito tempo, né? Então, antigamente, essa doença era transmitida, como mostrou a reportagem, através de traumas ou acidentes que acontecem quando as pessoas manipulam o solo ou roseiras que têm muitos espinhos, né? Ou madeiras em decomposição. Então, antigamente, era mais associado a essas pessoas que manuseavam principalmente roseiras, e aí se machucavam com os espinhos e aí inoculava o fungo através da pele. Então, por isso ela era chamada de doença do jardineiro. E desde os anos 2000, então, a gente passou a ter essa associação da transmissão com o animal. E aí, quando entrou o animal nessa cadeia de transmissão, houve uma modificação dessa doença, ela passou a ser transmitida muito mais facilmente para o homem, pelo contato muito próximo com o animal, né? Muita gente cuida de animal, cria animal. Então, quando esse animal está doente, ele tem uma grande quantidade de fungos, porque o animal ele adoece de uma forma mais grave que o ser humano, e ele consegue transmitir, como a reportagem mostrou, para o ser humano de uma forma mais rápida, né, através de inoculação traumática também, ou seja, através de acidente com arranhadura, com mordedura, ou também através de gotículas, quando o animal espirra ou tosse, ele pode estar transmitindo para a pessoa, se essa gotícula entrar em contato com alguma mucosa, como o olho, boca ou nariz. Então, mesmo com poucos casos, ela é uma doença que vem se expandindo aqui no Ceará, né, principalmente aqui em Fortaleza, e que a gente tem que ter os cuidados necessários para que a gente não tenha muitas pessoas acometidas por essa doença e também pessoas que têm doenças que comprometem a imunidade, que podem ter doenças de forma mais grave. Nós estamos conversando com a doutora Lisandra Damasceno, infectologista do Hospital São José, a respeito, gente, dessa doença, essa infecção chamada de doença do jardineiro, que está em circulação aqui no estado do Ceará. Já são 39 casos confirmados pela Secretaria de Saúde do estado. Doutora Lisandra, a senhora falou a respeito dos animais, né? Os pets, hoje em dia, quase todo mundo tem cão ou tem gato em casa. São somente esses animais, né, esses mamíferos, ou outras espécies também podem funcionar aí como uma espécie de vetor, né, e transmitir esse fungo para o ser humano? Sim, temos outras espécies que podem se infectar pelo fungo, mas o transmissor principal, infelizmente, é o gato, né, o gato doméstico, porque o que a gente sabe, que já foi demonstrado, né, através de estudos, é que o gato ele tem uma imunidade mais baixa. Então, ele acaba adquirindo esse fungo e adoecendo de uma forma mais grave. Então, por isso que ele é o principal transmissor para o ser humano, mas outros animais, além do gato, o cão, tatu, alguns outros animais selvagens também podem se infectar por esse fungo. Mas o gato realmente é que tem um papel mais crucial aí na transmissão atual da esporotricose. Tem algum outro sintoma que a senhora queira destacar que o paciente, né, que seja infectado por esse fungo venha a manifestar? Ou somente a predominância realmente são essas lesões de pele? Elas duram em média mais ou menos quanto tempo? O que que a ciência já sabe a respeito disso? Pronto, então, como você falou, a predominância realmente são de lesões de pele, né? Quando há essa inoculação do fungo por um trauma, por uma arranhadura, por uma mordedura, né? Ou mesmo acidentes com espinhos, como vocês mostraram na reportagem. Inicialmente forma esse nódulozinho, né? Essa feridazinha mais vermelha, e depois ela se estende ao longo dos membros, onde ela se espalha pelo sistema linfático e forma vários nódulos e pode formar várias feridas.
Então, dependendo do paciente, do indivíduo, essas feridas podem demorar muito tempo para serem diagnosticadas, porque a maioria das pessoas e dos profissionais de saúde não conhecem essa doença, né? Como eu falei, é uma doença emergente, ou seja, ela está começando a surgir, começando a ser falada agora no Ceará. Então, alguns pacientes às vezes chegam já com história de 2, 3 meses já com feridas, né, que já tomou vários antibióticos e não conseguiu tratar as feridas, e aí a gente consegue dar o diagnóstico. De uma forma geral, é uma doença localizada, ou seja, ela não se espalha, mas em alguns indivíduos, por exemplo, pessoas que usam remédios que diminuem a imunidade, ou pessoas que têm doenças que diminuem a imunidade, essa doença ela pode se espalhar, ela pode sair da pele, onde ela comete, né, o maior acometimento dela, e se espalhar para outros órgãos, dando uma doença disseminada. Então, pode levar a doença nos pulmões, nas articulações, nas meninges, no cérebro, e ser uma doença disseminada se espalhando pelo sangue. Então, já é uma doença muito mais grave. Mas na população em geral, essa doença vai acometer pele, né, e aí sistema linfático, e o tratamento, ele dura, em média, nessas formas mais, digamos assim, localizadas, dura, em média, de 3 até 6 meses, né? Então, o grande problema aí dessas formas mais localizadas é que, às vezes, que quando a pessoa demora para chegar, é, ou seja, demora para ter o diagnóstico, né, ela pode ficar com sequelas. Então, pode ter atrofia no local, ou seja, ficar com defeito, né, no membro acometido, com cicatrizes feias, né, então isso pode levar aí essas sequelas que já vão estigmatizar essa pessoa por ter essa doença. Então, por isso que ela também é considerada uma doença negligenciada pela Organização Mundial da Saúde. Estamos conversando com a doutora Lisandra Damasceno, trazendo informações importantes a respeito desse assunto. Repito para você, uma doença que está em circulação aqui no estado do Ceará, uma infecção conhecida como a doença do jardineiro, e que nós já temos 39 casos confirmados pela Secretaria de Saúde do Ceará, a CESA. A maior parte desses casos registrados justamente na capital cearense. Doutora Lisandra, como a senhora bem explicou, pouca gente conhece ainda, né, a respeito desse assunto, está começando a surgir agora, né, as informações vão surgindo, vão circulando, mas quando que a pessoa deve suspeitar? Primeiro, por conta do animal que ela tem em casa, ou aguardar para ver se surge algo na própria pele quando tem um animal suspeito? Qual que é a orientação aí das autoridades e da saúde para as pessoas que estão nos acompanhando agora? Ok, então se você tem um animal doente, então o que que causa essa doença no animal? Geralmente também são feridas, né? Feridas principalmente no focinho, na face, nas patas. Então, se você tem um animal doente, o ideal é que leve esse animal a um veterinário o mais rápido possível para que ele possa dar o diagnóstico. Uma vez tendo o diagnóstico da esporotricose no animal, existe tratamento para o animal, né? Então ele também tem a chance de sobreviver, de ser tratado, e aí vai ter todas as orientações relacionadas a esse animal. Ele tem que ficar isolado, não pode ter contato com outros animais, tem que ter o cuidado quando for manusear esse animal, administrar o medicamento, porque é nesse momento que o tutor pode se ferir, se infectar, né, quando vai dar principalmente a medicação para o animal doente. E uma vez que o tutor tenha sido arranhado, mordido, né, ou tenha caído alguma dessas gotículas no olho, na boca ou no nariz, ele tem que ficar atento, porque como a gente falou aí e como vocês mostraram na reportagem, os sintomas devem aparecer entre uma semana até 2 semanas, né, entre 7, 12 dias, 14 dias, tá? Não existe medicamento para a pessoa tomar se ela sofreu uma arranhadura, é, e aí não aconteceu nada, ou seja, não aparece a ferida de imediato, então não existe o que a gente chama de quimioprofilaxia, não existe o medicamento, e não existe vacina, então aí a gente vai seguir com a observação, e no mínimo sinal de que apareceu alguma lesão, alguma ferida, algum nódulo, alguma mancha vermelha no local onde houve o acidente, essa pessoa deve procurar a unidade básica de saúde e informar que seu animal está doente, ou seja, ela vai ter uma história clínica compatível, né, com a história do animal, para poder iniciar o tratamento, né?
O ideal é que a gente faça o diagnóstico dessa doença com uma coleta de secreção do pus ou uma coleta da pele, né, da biópsia, mas se não tiver condições, o médico ou a equipe de saúde que está atendendo esse paciente, pela história epidemiológica de contato com animal doente e com diagnóstico de esporotricose, a pessoa já pode começar o tratamento. Obrigado, então, a doutora Lisandra Damasceno, infectologista, pelas informações, por essa prestação de serviço, orientando você que está aí do outro lado, nosso ouvinte, telespectador, sobre essa doença. Com certeza, nas próximas semanas, a gente vai trazer novas informações a respeito dessa situação epidemiológica aqui no estado do Ceará. Doutora Lisandra, muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima. Até mais, boa noite.